O Atlético Mineiro está tentando de tudo para igualar o valor de patrocínio master do Cruzeiro. O Cruzeiro que vai receber na casa de 50 milhões de reais, incluindo metas que possam ser batidas no novo contrato de patrocínio com a Betfair. E o atleticano está se mordendo nesta hora, porque o Atlético tinha uma negociação com a Estrela Bet para ser a nova patrocinadora com valores mais altos do que ele recebe no atual momento e fizeram uma pedida de 50 milhões de reais. Uma pedida que já de cara foi recusada pela galera da Estrela Bet, que não se propôs a continuar nesta negociação com o Atlético. E sem contar que o Atlético ainda vai dar alguns benefícios, como os name rights, dos centros de treinamento, vai poder estampar sua marca por lá também. Tá fazendo um esforço danado para conseguir igualar a proposta que hoje o Cruzeiro tem nas mãos da Betfair, um contrato que, segundo o próprio Pedro Lourenço, já foi assinado pelo Cruzeiro para as duas próximas temporadas, 50 milhões de reais por ano. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola, que traz mais detalhes sobre esta tentativa do Atlético. Continua correndo, meu amigo. Se nem no ano passado, em 2023, quando o Cruzeiro tinha acabado de voltar à primeira divisão, vocês conseguiram um patrocínio master maior do que o Cruzeiro, imagina agora que o Cruzeiro vem com grandes contratações. Se liga nas falas do Nicola, só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora confira as falas do Nicola. Português. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e a busca por um patrocínio master à pressão no departamento de marketing do Galo, especialmente depois que o Cruzeiro assegurou para o próximo ano um contrato de patrocínio de 43 milhões de reais fixos, mais 7 milhões de reais em bônus. Hoje o Galo tem um acordo com a Betano, que paga apenas 18 milhões de reais por temporada, com mais 4 milhões de reais de bônus. O Atlético está em busca de um parceiro disposto a pagar 50 milhões de reais por ano, ainda que tenha o peito, as costas e também o direito à exploração dos name rights do centro de treinamento. A ideia do Galo é fazer um grande pacotão para aumentar sua receita com patrocínio. Uma das possibilidades era com a Estrela Bet, mas a empresa já afirmou que diante dessa nova pedida do Galo está fora da disputa. A Betano não respondeu se topa bancar esses 50 milhões de reais e o Atlético busca de forma desesperada um novo parceiro, afinal de contas ficou bastante atrás dos seus principais concorrentes quando o assunto é patrocínio master. E se liga, família, o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação sobre os valores que estão em contrato para que o Cruzeiro possa adquirir de forma definitiva o atacante Álvaro Bareal e também o atacante Gabriel Veron no final da temporada. O Álvaro Bareal pertence ao Cincinnati, segundo o Jorge Nicola, os valores estão na casa dos 22 milhões de reais. Na minha opinião, acessível, dá para a gente fazer um parcelamento deste valor, dá para o próprio Cruzeiro tentar diminuir o valor desta transferência em uma negociação direta com o Cincinnati dos Estados Unidos. Isso aí vai ser com o tempo, como é que o Álvaro Bareal vai terminar a temporada com a camisa do Cruzeiro. Já o Gabriel Veron, os valores giram na casa de 60 milhões de reais, ou seja, um valor astronômico por um atacante que ainda não entregou tudo isso dentro de campo. E eu falo mais para vocês, se o Veron não for no mínimo campeão de uma Copa Sul-Americana, se o Veron não for no mínimo um dos artilheiros deste campeonato brasileiro, eu não acredito que o Cruzeiro vá fazer a compra em definitiva do atleta. A Renata ele tem feito seus gols, mas são 60 milhões de reais. É praticamente o valor que o Cruzeiro pagou pelo Matheus Pereira. Vocês acham que o Cruzeiro vai se arriscar a pagar um valor deste tamanho pelo Gabriel Veron, que está empurrando a bola para dentro do gol, que está tocando de lado para dentro do gol? Então isso aí vai ter que esperar para saber o desempenho do atleta até o final da temporada. Mas se ele tiver grande destaque, o Cruzeiro poderia adquiri-lo no final do seu contrato. Eu vou colocar agora na tela para vocês as informações que foram divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola. A grande pergunta é, eles ficam para a próxima temporada? Nesse momento são os únicos dois titulares
cuja permanência não está garantida, afinal de contas eles estão emprestados. O Barreal pertence ao Cincinnati e a compra custa cerca de 22 milhões de reais. O Verón pertence ao Porto e a compra sairia por algo na casa dos 60 milhões de reais. A definição sobre o futuro da dupla vai ficar um pouquinho mais para frente. Alexandre Matos e companhia querem entender qual será o papel que eles vão empenhar a partir do momento em que todos os novos reforços estiverem à disposição. Se eles continuarem sendo protagonistas, a tendência é que o Cruzeiro busque a compra dos dois jogadores no fim da temporada. Família, eu estava observando ali o que a imprensa tem falado sobre o Cruzeiro e o Mauro César rebateu recentemente uma fala do John Textor, que pede um fair play financeiro aqui no Brasil, que tem um teto salarial para os jogadores do futebol brasileiro. E eu achei até engraçado, né? Porque o John Textor, ele já tem um problemaço com o dinheiro do petróleo. Lá na França, ele comanda o Lyon e é o segundo time, perdendo para o Paris Saint-Germain. Na Inglaterra, ele tem a porcentagem do Crystal Palace, que é dominado o futebol inglês nos últimos anos pelo Manchester City, do Grupo City, lá do Catar. Todo mundo já sabe, né? Os caras são podres de rico. E agora que ele tenta dominar o futebol brasileiro, chegou o Bahia, com o dinheiro do Grupo City, que simplesmente fez uma contratação nos últimos dias de 80 milhões de reais por uma das grandes promessas do futebol uruguaio, que é considerado o novo Suárez. Mas eu acho engraçado o John Textor falar sobre o fair play financeiro, porque ele não pratica isso no Botafogo. As grandes contratações que são feitas pelo Botafogo saem do dinheiro do John Textor. Ou vocês acham que o Botafogo tem grana, tem torcida, receita para contratar o Luiz Henrique, para contratar um Thiago Almada? Claro que o Botafogo não tem dinheiro para isso. Então, antes de pedir fair play financeiro, é melhor você praticar. O próprio Mauro César fala das contratações do Cruzeiro. Vocês acham que o Cruzeiro vai ter, assim, 200 milhões de reais a mais do nada para bancar as grandes contratações que foram feitas? Claro que não. A grana vem do bolso do Pedrinho. Se quiser fazer um fair play financeiro, faz na questão do salário dos jogadores. Agora, na questão de contratação, eu duvido muito que isso aconteça. Equipes como o Flamengo também não vai querer que produza 10 vezes mais que as outras equipes do futebol brasileiro. Olha só as falas do Mauro César lá no programa Jovem Pan. Provar algumas coisas. Eu estou vendo aqui que ele deu uma entrevista para o Sport TV, aí ele fala que o Bahia vai ganhar 20 campeonatos brasileiros seguidos se não colocarem teto salarial. Concordo que essas discussões são saudáveis. O teto salarial pode ser uma discussão, pode ser um debate, eventualmente. Mas antes de qualquer coisa tem que ter fair play financeiro. Eu não sei se os colegas do Sport TV perguntaram para ele se ele quer fair play financeiro. Porque ele comanda um clube, ele é dono de um clube que trabalha com déficit. Um clube que contrata jogadores com valores, por valores que o Botafogo não fatura bastante para isso. E isso num regime que tem controle fair play financeiro, não rola. Aí o Bahia talvez tivesse dificuldades, o Botafogo, o Cruzeiro, essa farra das SAFs, isso tem que ser controlado, cara. O Botafogo não gera essa receita, essa é a questão. O Botafogo tem menos público do que o Fluminense em vários jogos, gente. O Botafogo não gera essa receita, esse é o ponto. O Cruzeiro não vai gerar essa receita dessas contratações, não gera. O Bahia não gera. Esses clubes não geram receita proporcional ao investimento, esse é o ponto. É só olhar os relatórios do Grafietti e você vai lá. O Flamengo gera, o Corinthians gera para ter um grande time, só que tem dívida pra caramba. Não tivesse as dívidas, o Corinthians teria condições. São Paulo é a mesma coisa, numa escala não tão grave, mas também tem muita dívida. Não tivesse, o São Paulo tem... Ah, mas uns são maiores que outros, cara. Porra, é assim. Tem mais torcida que outros. As torcidas são maiores, paciência, assim no mundo inteiro. Então vamos pregar aqui um regime que todos são iguais, né? Isso não existe. Isso não existe. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!